Boa noite. Hoje vamos falar sobre os artrópodes, que é o filo com maior quantidade de espécies do reino animal que existe. O que são os artrópodes? Eles são animais que apresentam um exoesqueleto e apêndice articulados. O que são essas apêndices articuladas? São nada mais do que patas articuladas, que facilitam na sua locomoção, que façam com que ela fique eficiente, facilita na captura dos seus alimentos e na sua defesa contra os seus predadores. Os artrópodes são os animais mais abundantes do planeta, como eu já disse. Eles possuem espécies que são aquáticas e terrestres, grande variedade de formas e sua simetria ela é bilateral. O seu exoesqueleto ele é impermeável e resistente, é feito por quitina e cálcio, que faça com que ele fique bastante resistente, principalmente à umidade, fazendo com que ele fique revestido, protegido, evitando também a sua desidratação. A reprodução dos artrópodes ela acontece de modo sexuada, ou seja, ela necessita de dois indivíduos, um do sexo feminino e um do sexo masculino para a fecundação. Eles são dioicos, né? Sua fecundação ela é interna e o seu desenvolvimento direto ou indireto, por metamorfose incompleta e completa. A sua fecundação interna, como eu falei, é o encontro de dois gametas masculinos e feminino, ou seja, um de cada. Por isso que ela é sexuada, ela precisa de dois indivíduos, um de cada sexo, um masculino e um feminino, para que ocorra a fecundação. Essa fecundação ocorre aonde? Dentro do corpo do animal fêmea. A metamorfose, o que é a metamorfose? Elas são modificações que ocorrem durante a transformação da espécie, né, de jovem para adulto. Um exemplo bem simples de uma metamorfose que acontece é da borboleta. Ela ela tem ali o seu período de larva, né, que é com casulo, que depois acontece a transformação, né, que é a metamorfose, e ela se transforma na borboleta que a gente costuma ver por aí. O sistema digestório dos artrópodes ele é completo. Por que ele é completo? Porque os animais eles têm boca e ânus. Eles podem ser carnívoros ou herbívoros, ou seja, se alimentar de carne ou, no caso de plantas. Sua digestão ela é extracelular e extracorpórea. Os artrópodes eles estão classificados com alguns critérios, que seriam a divisão do seu corpo, né, com o número de apêndices, que são as patas e as antenas. Quais são as classes dos artrópodes? São divididos em 5 classes, 5 grandes classes, porque possuem bastante número de espécies, que é a classe aracnida, a quilópoda, a crustácea, a diplópoda e a insecta. A classe insecta, ela possui asas e um aparelho bucal variado. Então, tem vários exemplos de insetos que a gente pode ver. Borboletas, mosca, gafanhotos, todos eles são artrópodes da classe que pertencentes à classe insecta. O seu corpo ele é dividido em 3 partes, ou seja, cabeça, tórax e abdômen. Ele possui 3 pares de patas, né? Tem até o exemplo de um gafanhoto, mostrando aí. Cada par desse aqui são pares de patas, né? Que são os apêndices. E um par de antenas. A crustácea, elas são aquáticas e terrestres. O seu exoesqueleto é feito de cálcio, que também te dá uma proteção bem grande. O seu corpo ele está dividido em cefalotórax e abdômen, ou seja, o corpo dele só é dividido em 2 partes.
E as patas são 5 pares de patas, então são animais que possuem já um maior número de patas e 2 antenas. A classe aracnida, ela é já uma classe totalmente terrestre. Eles são pedipalpos sensoriais. Eles são quelíceras, né, na captura das suas presas. Ou seja, elas utilizam muito seus sensores ali de presença, principalmente. O seu corpo ele é dividido em 2 partes, cefalotórax e abdômen. E o número de patas que ele possui são 4. Tem aí os exemplos, né, de um escorpião, que dá pra gente ver, são 4 pares de patas. E da aranha, uma espécie de aranha, que também 4 pares de patas. Como a gente dá para ver aí nas imagens, a classe aracnida ela não possui antenas. Então é fácil de você diagnosticar. Ela não tem. Se você olhar, não tem antena, então ela é um artrópode, porque, né? E não é da classe aracnida. A classe esquilópoda, ela usa um termo fantasia, né? Como a gente pode dizer, de 1000 patas, né? Claro que ela não existe em 1000 patas, tudo isso, mas quer dizer que são mais de 5 pares de patas. Elas são carnívoras e predadoras e possuem veneno, então já é uma classe que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais quando você se deparar com eles. Seu corpo é dividido em 2 partes, cabeça e abdômen. A classificação das patas são por segmento, ou seja, são animais que possuem o corpo dele, o abdômen dele no caso, são divididos em vários segmentos. Cada segmento dele possui um par de patas. Então, se o animal tiver aí 10 segmentos, ele vai possuir 10 pares de patas. Se ele possuir 15, são 15 pares de patas. Aí volta lá no termo que é usado, 1000 patas. Tá? Ele possui um par de antenas. Essas antenas geralmente elas são longas. Tá? E a classe diplópoda. A classe diplópoda ela já é herbívora, se alimenta apenas de plantas, né, vegetais. E é bem fácil da gente diagnosticar também, porque são aqueles animais que geralmente quando a gente toca eles se formam tipo um caracol, eles se enrolam. Que daí isso é uma reação que eles estão tendo quando se sentem ameaçados. Seu corpo também está dividido em cabeça e abdômen. As patas também é a mesma coisa lá da classe quilópoda. É por segmento. Cada segmento vai possuir um par de patas. E as suas antenas já são curtas, diferente das outras que são antenas longas. Já a classe diplópoda são antenas curtas, então fácil também da gente identificar. Certo? Alguma dúvida? Então, por hoje é só. Muito obrigada.